A paixão do atleticano é falar do Clube Atlético Mineiro. E nada melhor do que trazer um grande convidado para a gente falar dele, do nosso maravilhoso Galo Forte Vingador. Então, fala Galo! Logo depois da vinheta. Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos para mais um podcast GR, aqui no nosso canal Galo React Léo Brasil aqui. Hoje recebendo um convidado especial, hein, galera? Então vamos conversar com ele, galera. Olha só, o homem, ele faz de tudo. É engenheiro civil, jornalista, administrador, autor de coleção, e ele vai falar sobre isso, que eu fiquei curioso sobre essa parte, colunista, e claro, direto do Fala Galo pro Galo React. Chamo pra tela então o grande Betinho. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast GR. Tamo junto, agradecer o convite aí para vocês, Léo, do Galo React, que vocês tenham muito sucesso e para mim é um prazer falar do Atlético sempre. Tem sido mais difícil ultimamente, mas é sempre é um prazer falar do Atlético. Que maravilha, obrigado mesmo. E eu sempre começo aqui, Betinho, quando eu trago meus convidados, principalmente quando são atleticanos, a pergunta que não quer calar sempre traz histórias muito boas. De onde surgiu a sua atleticanidade? Como começou a paixão pelo Galo de Betinho Ar? A atleticanidade começou lá no meu pai, quando eu nem era nascido ainda, mas isso passou da genética para a família da meu pai, dos avós paternos, né? Uhum. Meu avô era muito atleticano, era um goleiro, jogava no interior de Minas, era filho de português, se apaixonou pela minha avó e depois se tornou a vovó do Galo, e ela se apaixonou por ele, pelo olho azul dele, pelo morenão que ele era um, dizer assim, mulato do olho azul, então ele era totalmente atraente, né? Ele tinha a cor do pecado português, e aí eles viviam o Atlético mesmo no interior, e meu avô e minha avó resolveram também educar a família em Belo Horizonte, porque eles viam que vir para a capital daria mais oportunidades para para fazer a família, construir a família e educar essa família. Eles eram pobres, e aí deu certo. A minha avó era mais ousada, atirada, meu avô era mais atleticano. Eles juntaram a vontade de ser atleticanos, de estar perto do Atlético. Tudo isso aconteceu. Eles moraram muito tempo ali, moraram em várias regiões de Belo Horizonte, muito tempo na Vila Oeste, aí conheceram João Leite, Laci, que era um ponta-direita também, que jogava no Atlético. Não é da minha época, mas é das histórias do meu pai, dos meus avós. Então, assim, e conheci o Laci como diretor de futebol da base do Atlético. Então, assim, o Atlético sempre esteve perto da gente. A minha tia, que cuidava da minha avó, morava colada no Mineirão, e isso não era uma coincidência, era um objetivo mesmo, porque era mais fácil para ir aos jogos do Atlético. Então, a atleticanidade, ela faz parte da essência, do DNA nosso mesmo. Tem para onde correr, não. E quando a gente quer correr, foi seu primeiro contato? Seu primeiro contato assim com o Galo, que você falou, pô, agora eu quero isso aqui. O primeiro contato com o Galo é esse que foi num jogo Atlético Cruzeiro, assim, contato de campo mesmo, né? Já torci e tal, mas eu me lembro que era 88, eu tinha 6 anos, a minha memória era a memória de jantar na casa da minha avó com meu pai, e meu pai teria um Atlético Cruzeiro no domingo, a gente estava jantando no sábado à noite, e ele me explicando com arroz e com feijão o que ia acontecer no outro dia. Aí ele falava, e era isso mesmo, naquele período ainda, final da década de 80, eu lembro dessa memória, tinha 6 anos, que ele falou, tá vendo esse tanto de arroz aqui? Vai ter esse tantão aqui, ele mostrou lá cerca de 70%, era a torcida do Atlético, e vai ter um outro trecho aqui que vai ser da torcida do
do Cruzeiro. E aí, no dia do jogo, eu lembro de ficar observando essa realidade que ele tinha previsto no sábado. E isso aconteceu mesmo, só que nesse jogo, por incrível que pareça, o que ficou na minha memória foi que o goleiro do Atlético, salvo engano, era o Rômulo, e o jogador do Cruzeiro que fez o gol era o Paulo Isidoro, o mesmo, aquele que jogou no Atlético, ele faz o gol, o Cruzeiro ganha de 1-0. E aí foi a primeira experiência, mas uma experiência com o Mineirão cheio, a massa do Galo maior, como em 90% dos casos, mas naquele dia confirmou o jantar que a gente fez, né? Ele separou em bagos de arroz, ele usava esse termo, bago de arroz, e fez ali um gráfico real ali no jantar, mas deu. Aí veio a primeira lembrança. Depois outras lembranças que tem pavor do Goiás, que é o Atlético enfrentar o Goiás, para mim é uma tristeza, porque o Atlético nunca eliminou o Goiás, nem na minha, nem na sua vida, acho que na vida de ninguém. Já foi eliminado umas 6 vezes pelo Goiás, e o meu sonho é ver o Atlético eliminar o Goiás de alguma coisa. O Atlético ganha tudo, mas não elimina o Goiás. Uma tragédia. Ele reinaugurou a Independência, estava ganhando de 2-0, eu falei, hoje vai. Aí o Giovani tomou um gol no finalzinho, o Goiás foi lá e tirou o Atlético. Então, o Atlético e o Goiás em mata-mata não vai. E aí, Copas do Brasil, porque o Atlético tomava 3 do Goiás, aí o Galo vinha e fazia 2. Sempre faltava uma. Então, são coisas legais da atleticidade, assim. Não dos resultados, mas essa relação que a gente tem. E aí a gente gosta mais ainda do... Fala assim, filha da mãe, né, senhor? Quanto mais ele apronta com você, mais você gosta. E é isso. É tipo isso mesmo. É igual eu hoje vi a galera mandando lá no grupo as camisas, né? As camisas de treino novas vão sair agora pro ano que vem. Eu falei, esse time é maldito, eu odeio esse Galo, tá me fazendo raiva. Quanto que é a camisa, mano? Eu posso pagar em 18 vezes? Porque o atleticano é isso, né, cara? É uma paixão desvairada e que a gente não mede o que a gente tem que ver, né, cara? Impressionante. Isso que você fala do Goiás, inclusive, eu tive muito com o Botafogo, cara. Ô time desgraçado esse Botafogo pra gente ganhar em mata-mata. Verdade. Sempre tive esse problema com o Botafogo. Mas enfim, segue o jogo. E, cara, sua primeira experiência lá dentro do campo, você lembra? Foi em qual jogo? Você lembra? Foi essa que teve. Foi um jogo Atlético Cruzeiro do Paulo Isidoro que eu te falei. Vários. Mas esse foi lá no campo mesmo? Foi no Mineirão? Não, a gente jantou num sábado. Meu pai falou que ia acontecer da torcida do Atlético tá muito maior. E aí eu fiquei o jogo todo observando a torcida do Atlético. Tanto é que na hora do gol do Cruzeiro, o Paulo Isidoro, só vi no replay depois, o Paulo Isidoro faz o gol debaixo das pernas do Rômulo. Uhum. Só que na hora do gol eu tava olhando pra torcida do Atlético, tamanho o encantamento que eu tenho pela torcida do Atlético. A torcida do Atlético, ela gera... Quantos de nós já não perderam gols do próprio Atlético por ficar encantado com o que fazia a torcida? E a torcida do Atlético é um espetáculo à parte. Então, é uma das coisas que me preocupa muito quando eu vejo a torcida... As mudanças no mundo, elas são inerentes à evolução, aos processos, tudo. Mas a gente não pode perder a essência. E essa é a minha preocupação. A essência de ser atleticano, a essência de gostar do clube, gostar do distintivo, gostar do CAM que está atrás de você agora nesse momento. Isso é mais importante do que qualquer outra matéria, né? Outra matéria. Óbvio, o hino do Atlético fala de vencer, vencer e vencer, mas vencer, ele tem outros aspectos que vão além do vencer a qualquer custo. O Atlético sempre teve muito alinhado a filosofia de vida que eu enxergo. O hino do Atlético tem em nós. O hino do Atlético começa de uma forma perfeita para o mundo coletivo. Me arrepia, inclusive. Nesse momento deve estar... os pelinhos sobem aqui, né? Porque o hino do Atlético começa com nós, né? É conosco que a gente vai, é todo mundo junto, nós somos do clube, ou seja, o Atlético começou certo, o Atlético começou perfeito, lá em 1908,
quando os meninos ali, numa quarta-feira ensolarada, o Atlético foi fundado numa quarta-feira ensolarada, no dia 25 de março, no Parque Municipal, por jovens que queriam criar um clube de futebol. Não tinham noção do que estavam fazendo, nem com a gente, maledetos eles, mas era um dia ensolarado, então era uma quarta-feira, prenúncio de algo muito grande que estava para acontecer. E aí, nesse contexto todo, tem um hino que fala do nós, fala do vencer, mas que fala de honra, né? Fala de coisas importantes. Hoje eu estava escutando uma música, que é uma música inteira também, que fala bola de meia, bola de gude, que é cantada do Milton Nascimento. Menino, moleque. Exatamente, E tem sentido na expressão mineira de viver. Fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir: amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Eu não posso ser aí com reticências para não seguir, e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal. Então, assim, é isso, cara. E aí a gente tende a colocar o Atlético como algo que canaliza o que é de melhor na gente. Então, assim, quando alguém está trajado com uma roupa do Atlético ou com algum adereço do Atlético, essa pessoa tem que ter muita responsabilidade no que ela está levando para frente. Que tá uma entidade gigantesca diante desse símbolo que você está envergando agora nesse programa que a gente está fazendo. Ou seja, você tem que saber que tudo que você fizer, se você já faz coisas boas, você tem que fazer coisas muito melhores quando você estiver responsabilizado por este mano. Então, assim, eu uso que o Galo é assim, o Galo é canal de Deus em mim. Porque o Atlético não pode ser... O Atlético tem que ser alguma coisa que te aproxima de Deus, das coisas boas. Ele não pode ser alguma coisa que torna negativa a nossa existência. Então, enfim, o Atlético foi concebido com uma história maravilhosa. A história do rebaixamento do Atlético, eu estava no Mineirão, quando o Romário perde o pênalti. Nem o Romário queria fazer gol para rebaixar o Atlético. Outro dia eu trabalhei com a camisa do Atlético pendurada, porque eu não podia vestir no trabalho, mas ela ficou comigo o dia todo para falar assim: vai mexer comigo hoje? Atleticano mesmo. Entendeu? Então, assim, é hoje que eu sou mais atleticano do que qualquer outro dia que você possa ter imaginado. Você vai querer vir mexer comigo hoje? Você que torce pro time, você que é cruzeirense, que torce para América, qualquer outro time. Teve um que veio... Não tem condição. Rebaixado. E aí, mesmo não podendo, eu fui com a... não pode vestir a camisa, mas a camisa pode trabalhar comigo o dia todo aqui pendurado. Ela trabalhou comigo pendurada. E depois que acabou o expediente, eu vesti a camisa, atravessei a BR com preto e branco para falar assim: cara, esse negócio tem muito mais força que qualquer outro entendimento que você tenha sobre a derrota e a vitória. A vitória tá vestir o preto e branco, listrado, limpo de máculas, limpo de coisas ruins, sabe? Que não pode ser maculado por nada. Por isso meu total cuidado quando eu falo, sou humano, mas meu total cuidado quando eu falo das coisas do Atlético, que representa muita coisa para muita gente, é vida para muita gente, faz ressurgir, renascer muita gente, faz também matar e morrer muita gente também em algumas situações. Mas o Atlético é isso, o Atlético é vida pra gente, só pode ser utilizado para coisas boas. Massa demais, cara. Vamos falar ainda muito de Atlético. É só uma coisa aqui que me chamou a atenção que você falou mais cedo. Cara, você é de 8'2"? Tô. Caraca, você tem cara de ser mais novo que eu, mano. E olha que eu sou de 8'6", hein? Mas eu acho... A minha irmã é de 8'6". Ah, pô, você tem cara de ser novinho, cara. Mas enfim. Mas é a forma, talvez, de enxergar o mundo, de sorrir mesmo nas pancadas que a vida dá na gente. A vida dá pancada demais, mas a gente segue
Segue firme, segue firme. E o que é que fez um engenheiro civil, pelo menos sua formação de engenheiro civil, me conta mais um pouco sobre isso, mas partir para o jornalismo? Como é que foi essa mudança ou não teve essa mudança? Ah, cara, é muito injusto, é muito inglório você querer que uma pessoa com 17, 18 anos tenha que definir o que ela vai ser na vida para sempre. A vida não é um ser. Nós não somos. Nós estamos. Então a gente está aqui. Pode estar. Agora há pouco eu estava levando meu filho para o treino. Amanhã eu levanto para trabalhar com engenharia. À tarde eu estou fazendo. À tarde e noite eu já estou mexendo com as coisas de atlético. E vou sapeando durante o dia, obviamente, mas alternando as funções. Aí eu chego em casa, eu cato cocô. Aí quando tem jeito, lavo o banheiro. Se não dá para lavar o banheiro, lavo a vasilha. Já tem um tempo que eu não faço isso, mas eu não tenho tido tempo mesmo, senão o pessoal vai falar que eu sou mentiroso aqui. Mas a gente o tempo todo está, a gente não é nada. A gente se coloca numa posição, às vezes, de se achar muita coisa, e a gente não é muita coisa, não. A gente está em dias bons, em outros dias ruins. Então a gente vive do Estado, né? Do Estado. E aí, voltando para responder a sua pergunta, a minha família era, meu avô, aquele mesmo avô que eu conto no início da conversa, ele era pedreiro, meu pai foi projetista, técnico de edificações, e a família toda vinha com bases de trabalho da engenharia. E aí a matemática, apesar das escolas ruins que eu estudei, ela sempre teve perto de mim por alguma coisa, e o lado de humanas também teve. Então, assim, eu acho isso fantástico nessa história toda, porque todo mundo acha que o engenheiro tem que escrever mal, todo mundo acha incrível alguém que gosta de jornalismo, de engenharia, tipo assim, mas para mim as duas coisas são complementares, porque ao mesmo tempo que eu tenho meus devaneios, meus pensamentos subjetivos, a minha forma de enxergar o mundo positivamente, me deixa num ar mais poético, a matemática me coloca no chão da objetividade que muitas vezes é necessária. Então, quando eu vou para uma situação, eu vou preparado. E esse preparo, eu fui em engenharia, da engenharia. Ela me dá segurança para fazer as coisas, com uma conta que ela fecha. E se essa conta fecha, eu sei que eu não posso estar inseguro para fazer uma entrevista. Quem me deu esses pilares, literalmente, foi a engenharia. Ele me dá força para poder chegar, sabe? Chegar e pronto para situações. Então, as duas coisas são complementares. E eu fiz primeiro engenharia, obediente ao meu pai, falou uma verdade, faz engenharia. Eu passei nos 2 vestibulares, em situações diferentes, em anos diferentes. Um ano, até no jornalismo, eu passei primeiro. Aí a gente fez a matrícula, depois a gente cancelou a matrícula, que era na PUC, que era pago. E aí a gente não tinha condição na época. E aí ele falou assim, ele começava a andar em casa, preocupado como é que ia pagar. Eu falei, não, pai, vamos fazer o seguinte. Eu vendi um PlayStation para fazer a matrícula. E aí, PlayStation 1. E aí a gente pagou a matrícula. Só que não era só a matrícula, tinha distância. Eu morava em Betim, ainda moro. Ia estudar na PUC São Gabriel, era longe para burro. Aí tinha despesa de xerox, um monte de coisa. E a família não estava equilibrada financeiramente para isso. Aí ele falou assim, faz engenharia, depois você faz o que você quiser. E a engenharia também não era um problema para mim, eu gostava. Mas ele falou uma coisa que era real. A engenharia você consegue sobreviver em vários horizontes, inclusive de forma individual. O jornalismo, não. O jornalismo tem poucas portas e muita dependência. Todo mundo depende de todo mundo, mas no jornalismo é muito mais dependente de vários fatores e de um ego grande, de poucas oportunidades. Então, fiz
fiz um caminho de obediência. E eu passei na Federal, passei no Cefet, fiz a engenharia lá. E depois comecei a falar de Atlético, escrevendo, Facebook mesmo e tal. Aí conversei com o Fael, Fael abriu a porta, camisa 12. E aí depois foi até onde que a gente está aqui agora, que não é muita coisa, mas eu fui obediente à sabedoria que meu pai tinha e que ele estava certo. E hoje quem paga minhas contas, grosso da minha história, é a engenharia. 80% de tudo que eu tenho de receita e para manter uma casa, manter uma família, é da engenharia. Os outros 20% vêm de muita honra, de muito trabalho também com coisas do Atlético, mas não são coisas que me garantem nada, sabe? Então, assim, e também, no primeiro momento, era o objetivo de informar, de fazer comunicação. Mas como eu te disse, é tudo um estado, né? Então, assim, várias vezes tive para ficar mais para o jornalismo em alguns momentos, e aí há crises também na engenharia, então você cria alternativas. E essas alternativas, elas vão aparecendo, mas foi importantíssimo, e isso eu relato com muita alegria, ter ouvido meu pai. Às vezes as pessoas falam assim, não, pô, tem que fazer o que você quer e tal, mas vamos lá. Indo pro lado mesmo da realidade objetiva da vida. Uma pessoa que não tem tanta condição de vida, ela não pode fazer, eu quero ir lá fazer belas artes. Pode fazer belas artes? Pode. Mas se você mora numa situação que você precisa de depois ajudar a sua família, belas artes você vai sofrer muito para poder. Então, assim, em um dado momento você tem que ter um choque de realidade, que você não pode fazer o que o cara da Zona Sul tá fazendo. Pode fazer isso depois. Porque você não tá morto. Como a gente tá falando, não é um estado, não é uma situação fixa. Mas vai lá, dá um alicerce para sua ideia primeiro. Trabalha com aquilo que é bom também. Não é só, não, tem que trabalhar algo que eu não gosto. Não. Faz uma coisa que você goste, mas uma coisa que te dê realidade de vida para a sua situação atual. Não adianta também, faz o que você quer. Não é fácil o que você quer. Tem que saber onde você está, né? Então, essa questão de realidade é fundamental. Escutar pai faz toda a diferença. Com certeza, cara. E meu pai já foi, tá aqui mais, então, assim, a ele toda a gratidão mesmo, porque eu escuto a voz dele 20 anos depois de ele ter morrido. Exatamente 20 anos. 20 anos? 2004? Exatamente. Cara, a gente perdeu o pai quase que perto. Eu perdi meu pai também, eu tinha 13 anos. E foi 2003, 2002 a 2003 também. E por coincidência você estudou perto de mim aqui, que eu moro perto da PUC, você acredita? Eu moro do outro lado do BR. Eu estudei no Cefet. Você falou da PUC São Gabriel, eu moro... É porque eu ia pra aí. Eu moro pertinho. Legal demais. E nesse processo aí, como é que surgiu o Fala Galo, cara? Como é que foi? Como é que nasceu o Fala Galo? O Fala Galo surgiu com os seus 6 primeiros meses ali, com uma ideia de falar do Atlético de uma forma mais profunda para as coisas, para as apurações. O Silas tinha muitos contatos, o Baldo também, e o Wilder. Primeiros 6 meses, eles criaram, e a Cris. Eu entrei exatamente com 6 meses do Fala Galo. Eles começaram a Fala Galo, eu vim logo em seguida, mas precursores, os fundadores, assim, no dia do início que lançou o Fala Galo, com Baldo, Silas, Cris e o Wilder. Eu vim como fundador depois, mas 6 meses depois, e aí, mas dentro dessa ideia, que era fazer algo para o Atlético de uma forma muito genuína e de fato fazendo jornalismo, mesmo que nem todos eles fossem jornalistas de formação.
para provar para as pessoas que é possível fazer um trabalho bem feito, sem ser venal, sem ser pedido, e com cuidado pelo clube, com falha sim, porque, poxa, quem bate sem pênaltis vai perder algum, vai escrever alguma coisa, vai ter um posicionamento em algum momento que vai falhar, as pessoas, mas com pessoas verdadeiramente muito leais às propostas do canal desde o início. Legal, legal. Queria que você me contasse também um pouquinho sobre essa questão da coleção Pai e Filho, coleção Cachorrada Venceu. É que é essa parada aí dessas coleções, você criou? Na verdade, assim, a coleção Pai e Filho tinha uma ideia que era uma ideia de popularizar a leitura, principalmente para o atleticano, e a ideia é de um livro, o primeiro foi do Zé do Monte, contasse a história do Zé do Monte, porque o Zé do Monte foi o criador do Galo, né, do Mangabeira. Depois eu vou até te dar um livro dele. Ele é ilustrado, com figuras do Zé do Monte, com capítulos bem peculiares da história do Zé do Monte, contrato assinado em branco para jogar uma final contra o Cruzeiro, a obstinação que o Atlético tinha, porque era o maior campeão mineiro, mas o Atlético sempre teve algumas coisas, igual tem o Goiás, igual para você tem o Botafogo. O Atlético 3 da capital era o que mais tinha títulos, mas era o único dos 3 que não era tricampeão. Era meio igual o Hulk faz 2 gols, mas não faz o hat-trick. O Atlético fazia 2 campeonatos, pulava. E aí o Cruzeiro uma vez foi lá e ganhou 3, uma vez 3. O América foi lá e ganhou o Deca. Tal. Então, assim, o Atlético não batia na trave demais com o Tri. O Tri era uma obsessão. E o Mineiro era muito valorizado. E aí o Zé do Monte assinou um contrato em branco para poder jogar esse título, que foi o título de 54. 52, 53, 54. O Atlético, nesse período, depois ainda ganhou 55, 56 e foi pentacampeão. É o título a maior sequência antes da década de 80 que o Galo consegue o Hexa. E aí, eu falo do Zé do Monte porque o Zé do Monte é o cara que fez o Mangabeira pensar que o Atlético deveria ser representado pelo Galo. Por isso a importância dele. Eu visitei a hemeroteca ali na Praça da Liberdade, fiz altas pesquisas sobre o Zé do Monte. O Zé do Monte era um ícone atleticano. Era um volante, mas era um volante que fazia a construção de jogo, saía para o jogo, era elegante, alto, tinha um bigodinho que era peculiar na época. Na verdade, a década de 50 tem um esquadrão de 50. O Atlético tinha um timaço. Grandes ídolos saíram, né? Cafunga jogou nessa época, o Baldo jogou nessa época, enfim, Lucas Miranda, que é um grande ídolo do Atlético, enfim, o Atlético tinha um esquadrão na década de 50, e o Zé do Monte era aquele cara referência, porque escrevia bem, foi inclusive vereador de Belo Horizonte, foi arquitetura, mas não terminou, e ele escrevia muito bem, e quando não tinha matéria para falar sobre o Atlético, tinha notícia do Atlético, colocava qualquer foto do Zé do Monte. Eu vi várias vezes a mesma foto do Zé do Monte, uma frase que ele soltava lá para poder preencher o noticiário do Atlético no dia. Então ele era a referência dentro de um time cheio de referências. Então, ele não era um centroavante, né? Ele era um jogador que chamavam de pivô na época. A grafia toda era voltada para a língua inglesa. Então, assim, revisitando as pesquisas, você via isso. Então, e aí a ideia era levar para o Mineirão, para a Independência, só que o presidente da época, em 2018, 2019, ele era muito difícil. E aí, ele pouco apoiou. E aí a gente conseguiu fazer o livro, lancei lá na sede na loja do Galo. E eu queria que esse livro fosse 5, 6 reais. Máximo 10. A gente conseguiu fazer lançamento por R$19,90. Mas eu queria que ele fosse quase doado, sabe? Distribuído para... Faltou
entendimento do que a leitura pode fazer. Não, e não é uma leitura besta, é uma leitura de um ícone do Atlético. O Celso Monte não é um... Se você fizer todas as pesquisas aí, você vai ver que ele está entre os 10, até pouco tempo sempre foi citado entre os 10 maiores jogadores do Atlético. E se pegar livros aí do Atlético, tem ele aí como um dos grandes ícones da história do Atlético. É fato, isso é um fato. Uhum. Foi o representante do Atlético na excursão do gelo, enfim. Então, aí a ideia era contar depois do Lucas, contar a história aí chegar no Vitor, chegar em todo mundo que fosse representativo, e por isso o nome é Coleção Pai e Filho. Porque a ideia é que tem ilustração, mas tem conteúdo. E aí o pai acha que vai contar uma historinha pro filho bobinha, aí ele vai falar, pô, negócio foda. Então ele vai ler isso pro filho dele, o filho vai se encantar pela imagem, os dois vão estar se conectando ali através do Atlético. Essa era a ideia. Já o Cachorrada foi um momento da vida do Atlético, um recorte, onde o Atlético sai do Afogados, constrói sua casa, vem o Sampaoli, vem o Cuca, vem o Turco e ganha até a Supercopa. Entendeu? Então, assim, é do Afogados até a Supercopa que o Everson defende ali. E aí conta Business Day, conta promessas que foram feitas com um Atlético melhor, conta parte da massa. É um diário da vida do Atlético desde o Afogados até as conquistas de 21. 21 chegando ao término com a vitória sobre o Flamengo em 22 na Supercopa. Então, e aí tudo que acontecia na vida do clube estava ali, entendeu? Uhum. Aí tem depoimentos muito emocionantes, como tem o Hulk, tem todo mundo, mas tem também história de torcedores, como do Felipe, torcedor símbolo do Atlético que faleceu, né, que teve aquela doença. Enfim, aí tem um recorte da vida do Atlético, é um livro mais cheio, né? O outro é um livro poucas... do Monte é um livro que pai para filho mesmo, para poder contar historinhas e estimular a leitura. Uhum. E o Cachorrada é um livro de uma história que daqui a 10 anos a gente vai precisar de sempre dar uma olhada lá. É bem legal. E ele está disponível na Amazon também, tá tudo fácil de ter a Cachorrada. E a Cachorrada porque eu sempre achei fascinante isso, ser chamado de Cachorrada, a torcida do Galo gostar, o Cruzeirense achou que isso seria ruim, e isso do pejorativo se tornou algo altamente positivo na história do atleticano, que o cachorro é forte. Tem 7 aqui, 7. 2 aqui deitado perto de mim, 3 nesse momento deitado perto de mim agora. Então, a Cachorrada venceu, cara. De alguma forma ela vence. Não, com certeza. Tem que falar, além de ser o melhor amigo do homem, é o animal mais fiel aí que nós temos ao nosso lado. Então, o que era pra ser ruim acabou se tornando um elogio pra gente. Exatamente. E fui xingado por 2 pessoas só sobre isso. Pô, sou cachorro não sei o que. Igual aquele meme do cara, né? Eu não sou cachorro não. E aí, você gostou do dinossauro? Cachorro? O cara, aquele, né, o Canuto, né? E aí, que cachorro? Cachorro? Só cachorro. Não, teve 2 pessoas que falaram que não gostou do título e tal, mas 98% entenderam e sabem da história do cachorro. Massa. Depois eu vou ver se eu deixo aqui na descrição o linkzinho pra galera que quiser acessar o livro também e tudo mais. E você tá fazendo colunista também, né? Lá no J10? Eu sou colunista do Jogada 10, e aí os meus textos vão pro Correio Brasiliense, vão pro Terra, vão pro Brasil. Textos, inclusive, pouco antes de fazer com você aqui, eu tava finalizando uma coluna para mandar para eles lá. E aí o J10 distribui isso pro Brasil todo. Antes até de entrar um pouquinho no Atlético e tudo mais, a gente falar um pouquinho de Galo, mas antes de passar um pouquinho de raiva pelo ano também, me fala um pouquinho como é que tá essa questão do jornalismo hoje para você. Tá muito difícil hoje conseguir fazer esse trabalho. Você falou inclusive dessa parte da engenharia, jornalismo. Uhum. Como é que é esse trabalho seu de jornalista, as fontes, fazer toda essa apuração? Você mesmo falou dessa questão da responsabilidade, e hoje em dia eu tenho visto, inclusive, muitos talvez não estão tendo tanto essa responsabilidade
que você e muitos outros pregam. Eu, por exemplo, quando eu tô aqui no canal, eu não falo que eu sou jornalista, já avisei pra todo mundo. Quem tá assistindo, o Léo não é jornalista. Léo é do entretenimento, eu sou comentarista, sou torcedor, falo muita merda, mas não sou jornalista. Então me fala um pouquinho desse seu trabalho de jornalismo aí, da seriedade, que vocês têm que passar informação assim. Precisa sempre, né, cara? O máximo possível. O torcedor se espelha muito nas suas notícias. Pô, cara, eu fico feliz, assim, mas assim, esse trabalho é um trabalho difícil, porque a gente vai aprendendo, né, que nem todo mundo fala a verdade, mas a gente tem que falar. Nem todo mundo fala as coisas certas e não pode expor as pessoas, enfim. Então, assim, e às vezes, se as pessoas errarem, às vezes tem que segurar a onda para bancar as situações. Mas, de fato, eu gosto da apuração, eu acho que é importante. É muito difícil, muito difícil. Acho que eu já colecionei inúmeros furos de reportagem, isso me deixa... Gosto, isso é meio que oxigênio para mim, eu gosto. Uma vez até que eu falei com um jornalista da Rádio Itatiaia, numa situação que quase que eu fui para lá há mais tempo, porque a minha família toda... Eu escutava Itatiaia com meu avô, cara. Então, eu falei com um cara poderoso lá, eu falei assim, ó, meu desejo é sempre falar a notícia antes de vocês e da Globo. Aí o cara não gostou. Mas assim, eu acho que ele devia ter gostado, pô. Tá, pô, é uma verdade, pô. Eu quero falar antes de vocês. Porque ele falou assim, não, de vez em quando eu dou os créditos pra você. Eu pensei comigo, pô, acho que isso deveria ser prática, né? Mas, bem, é brincadeira, mas eu falei mesmo, mas acho que não gostou quando eu falei isso, não. Mas cara, é o oxigênio é achar notícia, pô, dei notícia do Nacho, temos notícia do Nacho, do Hulk, do Diego Costa quando tava fechando, um monte de gente aí que a gente conseguiu confirmar antes de muita gente, sabe? Então, assim, e várias vezes, assim, Diego Costa foi bem interessante, porque você pergunta pra pessoa, e a pessoa fala assim, sério mesmo? Tipo assim, é igual se alguém falasse, o Messi tá vindo pro Galo, mas podia ser a pessoa que você mais confia no mundo, né? Tá de sacanagem comigo, tá me zoando. Tá me zoando. Aí, sabe, porque, pô, se é verdade, você vai publicar, né, cara? E aí você... Nath, por exemplo, foi meia-noite, cara. Informação e tal. E aí, o Nath foi ruim, cara, do ponto de vista de sossego. Porque a gente noticiou que estava negociando, que tinha grandes chances de fechar e tal, que tava muito avançado a negociação com o Nath. Pô, cara, foi um mês de gente falando que a gente tava falando mentira. E aí, quando vai demorando, o negócio do futebol, ele é muito complexo. E as coisas às vezes estão acontecendo, mas se está demorando é porque tem problemas. Aí tinha problemas burocráticos de pagamentos e tal. Só que isso te tira um sossego, cara, porque você pode virar um mentiroso de uma hora para outra. Então, assim, essa do Nath foi muito cansativa, foi exaustiva, porque demorou muito. Então, essas, quando vai rápido, quando você falou o negócio, daqui a pouco todo mundo confirma, mas o futebol é cheio de variável. Então eu tô aqui. Aí, de repente, fulano acertou. Só que ele acertou. Aí ele acerta, mas aí, de repente, ele lembra que ele quer pedir mais alguma coisa. Aí ele pede. A galera aceita. Ele pede mais. Aí começa a dar problema. Aí, às vezes, a esposa dele, na hora que ele tava fechando, ele não falou com ela. Aí ela já não quer mais ir. Então, assim, as coisas, quando elas vão demorando a acontecer, tem muita interferência externa. São várias interferências, entende? Então, assim, aí isso te cansa, porque quem gosta de acertar, quem gosta de fazer um negócio sério, sofre muito nesse momento. E aí? E quantas vezes você escuta assim, e aí, Betinho, melou, né? Melou, né? E aí você fala assim, será que esse cara... Será que não melou mesmo? Aí você vai, cara. Teve uma situação aí que quase melou, o negócio tava fechado, cara. Um atleta aí, e que a gente... e que
tínhamos anunciado, aconteceu, mas na hora de fechar, o cara começou a pedir mais coisas. E aí, cara, quase que deu ruim, E aí a gente ia ficar com a cara lá no chão, né? E o pessoal não perdoa, né? Você fala uma coisa, você tem que bancar, né? Então, é complexo isso, mas o nosso índice de acerto sempre foi muito alto mesmo. Foi na casa de 95%, cara, mas muito alto mesmo, por causa do cuidado que a gente teve. Erramos, claro que erramos. Mas quer ver qual foi o erro? O erro foi o Luciano. Esse aí não foi apuração minha, mas foi do canal. Então acaba sendo minha também. O Luciano tava, sendo que é do São Paulo, tava quase fechado com o Atlético. E aí, do nada, o negócio deu para trás. E aí, a pessoa que deu a informação passou muito tempo e o canal tomou muita pancada. Tem gente que até hoje, aí o Luciano, sabe? Tem cara que... É verdade, você acertou 115, mas você bateu 116 pênaltis, cara, o cara vai lembrar do pênalti que você perdeu. E o Luciano foi um caso desse, né? Foi uma falha que nós tivemos e... Foi uma falha. A gente falou que estava fechado, e aí ele desfechou, não veio. Mas não tem como acertar 100%, mas em compensação também, o jornalismo ele tem muito essa questão de credibilidade e acaba que a maior parte do público leva muito em consideração a quantidade de acertos que vocês têm, e a credibilidade sua está bem alta. A galera confia muito nas notícias que vocês dão. Graças a Deus. Mas é o que eu tô te falando, mas é desgastante, Você tem que ter muito... Então, assim, depois de um tempo, acaba que a gente cria, quando você tá no início, a gente precisa, de fato, acertar, ser primeiro. Hoje, a gente já tá numa fase que a gente precisa de noticiar bem, todo mundo já conhece a gente, entendeu? Antes a gente sempre precisava de noticiar bem, mas a gente tinha ainda que noticiar bem e ser primeiro. Agora, com o tempo de estrada, as pessoas querem do Fala Galo é o seguinte: por favor, Betinho, confirma se isso é verdade. Entendeu? Então, assim, ela já sabe que a notícia saiu, mas ela quer confiar em quem ela confia. Ela quer que o Betinho diga, ou o Silas, ou o Fala Galo digam se essa notícia é verdade. E muitas vezes a gente não tem como confirmar porque a gente não sabe. Então, assim, a gente sabe muito pouco, mesmo acertando muito, a gente sabe muito pouco do universo do futebol, do que está acontecendo. Então a gente... mas vocês conseguem... a gente pode até conseguir, mas, assim, de verdade, a gente sabe muito pouco do universo que o futebol proporciona. Então a gente tem que ter total humildade para entender isso, que a gente não sabe quase nada. E a gente tem que tentar buscar. A gente fala assim, não, cara, tentar ali, mas sabendo que a gente não sabe quase nada. Se a gente entender isso como um fator impulsionador, é melhor do que a gente acha, nós estamos demais, hein? Demais. Quando você acha que você está demais, é o caminho do fracasso que está se aproximando. Então vamos falar um pouquinho de Galo, afinal de contas, é a nossa paixão em comum. Tá ruim o papo, né? Porque eu falei pra cacete, né, velho? Não, tá bom porque você tá falando pra cacete. Continue, por favor, falando pra cacete. Um podcast que os melhores podcasts desse canal é quando o convidado fala, meu filho. Eu fico até feliz. Facilita meu trabalho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Falando um pouquinho de Galo, cara. Falar um pouquinho do campo, antes de falar até do extracampo, das questões de futuro e tudo mais. Acabou a temporada agora, meu pai. É um cara que acompanha mais de perto do que 90% dos torcedores, com certeza. Como é que você viu essa temporada do Galo? Como é que você viu essas questões dentro de campo do Atlético? O que poderia ter sido melhor? O que poderia ter sido pior? Faz uma avaliação para mim do que você viu do Atlético, primeiramente, claro, dentro de campo. Eu vi o Atlético que começou com Filipão, e aí Filipão sabe arrumar defesa, mas não tinha um jeito que o Atlético gosta de jogar. E aí o Atlético entra numa vibe
Milito, que é encantadora nos 10 primeiros jogos, tem 80% de aproveitamento, faz 24 de 30 pontos. E aí, a gente, torcedor, eu não gosto muito desses termos, mas o torcedor ficou muito empolgado. E eu fiquei muito esperançoso com a capacidade que eu vi do Milito inicial, mesmo sabendo que iam pegar a forma de jogar. E eu estava fazendo uma crônica agora há pouco que falava muito sobre isso. A grande decepção na questão do Milito foram duas questões principais. A primeira é que ele não tinha as peças, ele não tinha os ingredientes para fazer o jogo dele fluir como era necessário. E não foi dele a montagem desse elenco. A montagem desse elenco, fazendo justiça, não é nem do Filipão. Esse time foi montado ao modo Kudê. Porque esse time não tem pontas. Quem não jogava com pontas era o Kudê. E aí entra na questão que perde, que é a questão da necessidade de identidade do jogo do Atlético. O Atlético, historicamente, foi um clube que jogou Sérgio Araújo em uma certa época, Euler em uma outra certa época, Laci, que não é da minha época, em uma certa época, Marques, Euler, aí vamos avançando, Neto Berola, que também era que jogava pelas pontas, você tinha esse jogador. Sempre o Atlético teve jogador, o Muriqui, aí você tem Keno, Savarino, ou seja, o Atlético é um time que joga espetado, né? O Atlético é um time que joga espetado. E aí o Atlético não tem essas peças e o cabeça pensante que deveria estar nenhum problema do Scarpa jogar na lateral, até funcionou em um dado momento, como o jogo do Milito funcionou, era um jogo de atração, o Atlético jogava de um lado, puxava a marcação para um lado, virava o jogo para pegar o adversário protegido, desguarnecido, para finalizar lá. Muitas vezes o jogo começava no Arana e terminava no Scarpa. O Atlético trazia o jogo para a esquerda para finalizar na direita. Só que isso foi sacado depois de um tempo. O Atlético não tem peças, e aí faltou ingredientes. Isso deve-se muito ao desequilíbrio do elenco, que a diretoria não supriu, isso é um fato. E houve uma necessidade do Milito de que ele tivesse capacidade de alternar formas de jogar. Então, assim, dois fatores principais. Um, foi muito complacente, depois eu vou até te mandar o texto que eu fiz sobre isso, muito complacente, ou seja, aceitou muito passivamente não ter reforço para um time que tinha a ideia que tinha peças que era mais Kudê do que Milito. E a outra é que, já que ele não tinha as peças, ele não tinha que jogar num formato só. Ele tinha que criar alternativas para poder o time ganhar. E aí, a gente chega ao ponto que a grande decepção é que chegamos ao ponto de achar ruim ter um a mais para jogar uma final de Copa Libertadores, que é um absurdo. Então, assim, o Atlético no final da temporada já não conseguia. Já não era um time de transição rápida. O Atlético não pegava ninguém no contra-ataque, mas os adversários pegavam o Atlético no contra-ataque. O Atlético não fazia gols, mas fez 7 gols nos últimos 12 jogos com o Milito, 7 gols em 12 jogos. As coisas param de funcionar e você mantém o mesmo padrão, você não vai coletar resultados melhores. Sim, ele não tinha as peças, mas voltando ao que eu estava falando, foi complacente em não cobrar as peças, e do outro lado, como as peças não chegaram, ele tinha que ter uma outra forma de jogar. Até hoje o Guardiola muda o esquema de jogo dele, porque ele sabe que tudo que ele faz é marcado, é estudado. Em um dado momento na temporada, o time do Milito vinha tão bem que o Atlético era o time que encantava o Brasil. Chegou num primeiro momento a encantar o Brasil. Depois ele tentou com o São Paulo, fez algumas mudanças e alternou, e o Atlético ganhou. Ele tinha que continuar criando alternativas. E a grande questão
Milito é inteligente? Creio que é. Mas em algum momento, quando você ultrapassa o limite da humildade e vai para a arrogância de achar não mudo, você se perde. Então, talvez ele tenha que preocupar em ser mais funcional do que autoral. Ele não precisa querer pintar o quadro do Van Gogh. Ele precisa de fazer o time dele atuar com as peças que ele tem. Se ele quer fazer o jogo dele funcionar, ele precisa de ser mais ativo nas cobranças com as diretorias que ele trabalhar a partir de agora, né? Então, assim, essas são as grandes questões. Achei que ele teve pouca ousadia para jogar contra o Botafogo e ele não pode se surpreender com eu não esperava jogar com o Amar. Esperava, isso pode acontecer em todo jogo. Já tinha acontecido em outra situação também, que ele deu uma resposta assim, também não esperava que o jogador nosso fosse... Pode acontecer, ele tinha que estar preparado para jogar com um a mais ou com um a menos. As duas situações poderiam acontecer. E ele tinha que mudar o jogo. Ele não fez. Ele manteve, e aí você fala, qual que é a parcela de culpa? É partida, porque ao mesmo tempo que ele não tinha as peças, poxa, quando ele vai para o segundo tempo do jogo Botafogo, ele tira o Davidson e põe o Kardec, trocou 6 por meia dúzia. Naquele jogo, naquele momento, ele traz, por exemplo, naquele jogo, ele muda o desenho do pragmatismo, do que era confortável para o Botafogo. Porque o que acontece? Quando ele não mexe no time, o Botafogo recua. Quando o Botafogo recua, o Botafogo, como todo time no Brasil, já estava sabendo como é que o Atlético jogava, que era um modo para-brisa, joga a bola de um lado, vai para o outro. Uma hora o Atlético vai perder, o Atlético não consegue infiltrar. O meia do Atlético virou o Paulinho, porque o Paulinho tinha um entendimento do jogo, mas o Atlético não alimentava o ataque. Teve jogo que o Davidson deu 11 toques na bola em um jogo todo. E aí, em vez de tentar, vamos usar, porque eles não estão vendo isso não. Poderia ter trazido o Scarpa por dentro, tirava o Fausto Vera, porque ele já tinha um volante a menos, ia sacar um volante, colocava o Alisson na ponta. Não fez. Aí, além de não mexer, o Botafogo recua. O Botafogo se organizou e o Botafogo saía com a bola de frente. E eles tinham o quê? O que o Atlético não tem? Pontas. O ponta que o Atlético tinha, o Atlético não usou, que era o Alisson. Vem falar do Palácio, não. O Palácio tipo, nada contra, mas não é um jogador que está pronto. Nem o Alisson ainda tem estofo para ser cobrado. Ele é ponta, mas não dá para ser cobrado assim. Mas era o Alisson naquele jogo. E aí o Botafogo fala assim, não, vocês não têm as peças que eu tenho, porque eles têm Almada. Falei a semana toda de tem que marcar o Almada. O Almada passou e lambeu todo mundo. Eles tinham o Luiz Henrique. Eles tinham o Savarino. Todos jogadores rápidos. A filosofia do Botafogo hoje é o quê? Força, velocidade e inteligência. Para jogar no Botafogo, tem que ter força, velocidade e inteligência. É um tripé. Tive na SAF, como palestrante da SAF, do evento da SAF esse ano. E o Botafogo eu conversei com gente do Botafogo. As características que eles querem para os seus jogadores: força, velocidade e inteligência. De jogo, claro, inteligência de jogo. Então, o Botafogo saía de frente para a bola e o Botafogo tinha organizado com a bola de frente, com os caras para driblar, os caras do drible com a bola de frente. Tava melhor do que se imaginava. E o Léo Pedrosa, que é repórter nosso, a gente estava lá no Monumental, falou, Betinho, meu medo é agora. Porque os caras vão sair de frente para essa bola. E eu falei assim, eu concordo com você. E a zaga do Galo sem aquela confiança ainda e dando aquele espaço, fazendo aquela marcação pro Wi-Fi, né? Sim. Foi inclusive o motivo do primeiro gol, porque todo mundo com claro medo de dar o bote para poder tentar pegar a bola, com medo de tomar o drible. Pelo menos foi isso que eu senti. É porque esse jogador, ele quebra linhas, ele tem o tal da vitória pessoal, mas na verdade é o drible mesmo. Esse cara, ele chama 2, 3 para marcação. Tanto é que o Atlético teve a importância desse jogador durante o ano todo, eu cobrei isso. É por isso que fui bloqueado por Rafael Menin. Mas assim, o ano todo eu falei, cara, esse jogador é que dá a taça. Esse jogador é que dá a taça. Esse cara chama 4 na marcação. E o Atlético teve o Alisson fazendo isso no jogo do Rosário Central, com o portão vazio. Ele faz a jogada do drible de corpo, chamam 4 jogadores do Rosário,
Aí a jogada entre o Vargas e o Paulinho, e o Atlético faz 1-0 lá e ganha a partida. Vai lá que você vai ver. Jogada do Alisson. O Atlético não contrata mais jogadores dessa peça, e o Botafogo e o Flamengo, que fazem a final com o Atlético, tem essa peça em abundância. Machucou o Bruno Henrique, contrata o Michael. Machucou o Cebolinha, contrata o outro. E o Botafogo sobrando. Então, e o Atlético não tem essa peça. Porque essa peça é que desmonta. A gente tem que entender o futebol de uma forma assim, simplificando para quem está nos acompanhando. O bom jogo é aquele que você organiza no momento defensivo, seu time é organizado defensivamente, fecha os espaços, fecha os blocos, é coeso. Mas no momento ofensivo, o seu time desorganiza o adversário, muda de um lado para o outro, faz associação, faz pivô, passa, outro ultrapassa. O Atlético parou de fazer isso, parou de associar. O Atlético estava fazendo só o giro do Scarpa pro Arana, do Arana pro Scarpa, do Scarpa pro Arana, do Arana pro Scarpa. A bola chegava. Antes ainda tinha pivô que o Hulk fazia, aí o Hulk fazia o pivô, o Scarpa finalizava, mas acabou o repertório. O Atlético foi fazendo o movimento do para-brisa, limpando o vidro, seca vidro, molha vidro, seca vidro, molha vidro. Não penetrava dentro da defesa do time, dos adversários no geral. É só ver números. Tinha dificuldade na construção de jogo. É isso, cara. Então, assim, e você fala da temporada, a temporada do Atlético foi uma temporada que chegou em 2 finais, mas que, ao meu ver, vai ficar na história que chegou em 2 finais, quando você olhar lá ao longo do tempo, tal. Mas vai ser de um arrependimento muito grande. Porque era uma jornada de falar assim, cara, que a gente vai olhar para trás e falar assim, não fizeram tudo para o Atlético disputar, mudar de prateleira. O Atlético esteve muito perto de mudar de prateleira. E quando eu estou falando isso, tenho registros disso. Maio, junho, julho, falando. Quando saiu o chaveamento da Libertadores, das oitavas, eu falei assim, cara, final, eu não falo não, mas se ajeitar um pouquinho esse time do Atlético, porque o time é forte, o elenco é desequilibrado. Se ajeitar um pouquinho esse elenco, o Atlético chega na semi. E o Atlético foi além da semi, o Atlético chegou na final. E aí na final o Atlético foi covarde. Desde a não contratação de peças que dariam para ele um ano de 2025 espetacular, quanto também na postura do seu treinador no último jogo. O Atlético foi um time amarelo, e não foi um amarelo dourado da honra, foi um amarelo de medo. Um amarelo. Assim, desde o início do ano, cara, aqui no canal eu tô falando, inclusive já fiz aqui vídeos só falando sobre isso. Uma coisa que eu tô sentindo muita falta e que eu vi em todos os times campeões do Galo até hoje é o famoso camisa 10, o meia armador de qualidade. 2013 tinha Ronaldinho Gaúcho, 2014 o Dátulo tava voando, 2021 o Nacho tava muito bem ali do lado do Hulk. Esse ano eu tô cobrando desde o início do ano e agora pro ano que vem também. Eu acho que esse jogador poderia ser um diferencial, é um dos caras que faltou muito esse ano pro Atlético conseguir conquistar esses 2 títulos. Faltou demais. Mas, assim, acho que o Atlético até tentou. Esse ingrediente o Atlético ainda tentou. Ao contrário dos pontas, que tem que falar, não. Esse o Atlético até tentou. Tentou o Igor Gomes não rendeu. Como peça de reposição, não era titular, mas era um jogador que poderia suprir o banco. Não funcionou. O Atlético tentou o Zaratio, mas o Zaratio teve muitas lesões. Tentou o Bernat também com essa capacidade. Motivos diferentes e diversos, não funcionou. Mas o Atlético precisa sim de um jogador como esse. É um jogador tipo Oscar, né? Esse é o cara. Né? O próprio Scarpa poderia ter sido testado mais vezes. O próprio Robert, que jogou pouco, mas foi bem, cara, no jogo, nos minutos que atuou. Conseguiu dar assistência, conseguiu chutar, conseguiu perder até um gol, que a galera criticou. Mas, cara, então assim, o Atlético precisa desse cara, precisa desse articulador, do cara que põe a bola no ponto fundo. O Atlético não tava fazendo isso, cara. O Atlético jogava, aí o Scarpa tinha que trazer pra perna de dentro,
para poder fazer o cruzamento. E uma hora, cara, isso é muito pouco para um time como o Atlético. É muito pouco ter que ficar chuveirando bola na área, cara. É muito pouco repertório, é pobreza técnica. E contratou o Davidson, que deu certo num certo momento, mas enfim. Acho que ele tem um sério. Não sei se você vê isso, mas eu acho que o Davidson ele ainda tem um problema de posicionamento. Nos reatos que eu faço, que eu tenho feito aqui no canal, ele se posiciona muito atrás do zagueiro. Aí a bola é chuveirada, ele não tá lá no meio. Aliás, meus reatos mais engraçados pra quem assiste, né? Porque pra mim não é muito. É justamente o cara cruzando e não tendo esse cara lá no meio. Pro ano que vem eu não vejo o Davidson como sendo essa referência de camisa 9. Você acha que o Atlético deveria investir em um também? Cara, eu acho que esse fazedor de gol ele é fundamental para o time. Eu acho que o Atlético tem que fazer. O Atlético quer o Hulk rendendo, jogando mais. Então a gente tinha que tentar ser menos egoísta, fazer um time que carregasse mais o Hulk. O Hulk carregou muito o Atlético durante 3 anos. Sim. Só que agora já tá pesando para ele, cara. Agora o time tem que jogar mais para carregar o Hulk. O Hulk carregou os caras para casa dele, preparou fisicamente, deu moral, gerou comprometimento, gerou excelência no clube, assim como outros também fizeram o Atlético pensar grande. Ele elevou o padrão dedicação no Atlético, né? Porque ele tem 38 anos e ganhou tudo, então o cara chegava lá, pô, não ganhou nada, tava tirando onda. Então, assim, o Hulk, dando exemplo, ele ajudou muito o Atlético. Só que as melhores jogadas do jogo contra o River Plate, contra o Botafogo, e agora, mesmo ele perdendo pênalti, foi ele, o tempo todo é ele buscando o fundamento contra o São Paulo. Uma coisa diferente é ele. Os 2 gols saem dele com um chutão, fundamento, que isso é treinamento, só bate na trave, sola pro Paulinho. Depois ele bate a falta na cabeça do Paulinho. Então o Atlético está vivendo dos fundamentos e treinamentos que o Hulk faz. Você tem na casa dele. É muito pouco. O Atlético viveu dos fundamentos do Hulk durante boa parte da temporada. Só que o Atlético precisa de mais. Se quer aproveitar um cara como ele... Oi? Hã? Não, eu pensei que você tinha falado alguma coisa. Não. E se o Atlético quiser aproveitar ainda o herói que tem, precisa de fazer ele gastar menos energia, porque senão vai matar o homem, entendeu? Eu preciso de ter um time mais pronto para poder ajudar o Hulk e não ser ele a única Coca-Cola do deserto. É um time mais para ter o Hulk como cereja do bolo, não como um cara que não é desimportante, não. É exatamente pela importância dele de fazer ele gastar energia pro que é necessário. Pra ele fazer os... É o que o Galo fez com o Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Porque se você for parar pra pensar, o time todo jogava em função de deixar o Ronaldinho tranquilo pra fazer as jogadas dele. Aí tinha que ter um monte de carregador de piano pra ajudar o Ronaldinho. Bernardo, Jô, Tardelli. E aí precisa dos pontas, precisa de um organizador, precisa de uma nova forma de enxergar o jogo. É isso, cara. Isso não pode faltar. Mas, cara, sem dribladores, o Atlético não vai, cara. O futebol hoje, todo mundo joga fechadinho, cara. Ninguém vai jogar aberto contra o Atlético, entendeu? Então, chegou a hora de pensar em resgatar o DNA do Atlético sobre o ponto de vista. Quero ter um estilo de jogo? Beleza. Mas o Atlético sempre jogou com pontas e com o jogo sendo descentralizado do meio para as pontas. O jogo é feito para jogar por dentro. Mas para jogar por dentro, você tem que ter o ponta, inclusive, que joga em direção ao gol, fazendo facão, entendeu? Mas esse cara é fundamental para poder dar alternativas de jogo. Porque se esse cara corre para dentro, o lateral tem profundidade, dá o corredor, você cria alternativas de vazios, de vácuos, para poder fazer o time ter mais repertório. O que o Atlético fez esse ano foi não ter coelhos para tirar da cartola. O Atlético tinha poucos coelhos e tinha bons nomes, cara. Então, assim, além do elenco desequilibrado, faltou também o entendimento do Milito em um dado momento que as coisas pararam de fluir, vamos mudar. Entendeu? Então, assim, são culpas diversas, mas não tô querendo falar de culpa, tô querendo falar assim, para 2025, o que vamos fazer de propositivo? O que a gente vai fazer para poder dar soluções
para esse Atlético ser um Atlético eficiente, alegre e que encante seu torcedor. Perfeito, perfeito. E aproveitando também o gancho, né, falando um pouquinho desse extracampo, já até deu uma deixa aí com relação à questão, porque eu, como torcedor também, tenho sentido muito que o clube tem ficado um pouco distante do torcedor. E algumas atitudes, como aconteceu com o Frossar, aconteceu com você, aconteceu até com lá o da ESPN, né, o Mário Marra, Mário Marques. enfim, tem deixado cada vez o torcedor mais chateado com situações em que, poxa, são pessoas que estão representando o Atlético, são pessoas que estão tentando fazer o bem para o clube da forma que podem. No caso, você, o Frossard no microfone, o Mário Marra também, outras pessoas, outros jornalistas, concordando ou discordando com o que está acontecendo com relação à SAF, todos têm em comum isso, buscar o melhor para o Atlético. É uma coisa que em outros lugares a gente vê muito forte, às vezes a imprensa até blindando demais os clubes, e aqui parece que o Atlético tá afastando mais o torcedor e a imprensa. Como é que você que inclusive sofreu isso na pele, como é que você tá vendo esse movimento hoje no clube? Não, cara, assim, eu não gosto de bancar aqui, cara, nossa, eu sou sofrido, tá, não sei o que, tá. Quando a gente vai se propor fazer jornalismo, a gente sabe que a gente vai ter muitos problemas e que a gente vai ser contestado. Acho que também as pessoas têm direito de contestar o que a gente faz, né? Como a gente contesta eles também têm direito de contestar a gente. É só a forma. É a forma e eu penso muito na maturidade. Eu nunca confundi, cara. Eu nunca confundi as relações, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca fui desleal, nunca fui mal educado com ninguém. Sempre fui firme. Fui firme com um ex-diretor de comunicação que ligou cobrando atleticanidade, cobrando jornalismo e tal, e não tinha lido a matéria, estava cobrando sem saber o que estava cobrando. Então, assim, e aí, quando alguém falava assim, isso é jornalismo, eu falava assim, isso que a sua rádio está fazendo também é jornalismo? Então, assim, qual que dá em Chico e dá em Francisco, né? Ou deveria dar. Então, assim, é uma relação que se eu te dou todo o direito de falar o que você quiser, mas também me deu o direito de fazer a mesma coisa, né? Então, assim, não vai falar para mim que você de alguma forma tem poder e entende que eu não tenho, que você vai, teoricamente, trepar numa dependência da minha existência, sabe? Não, nós vamos conversar, eu converso com qualquer pessoa no mesmo tom, numa mesma tratativa, no mesmo tratamento educado, que eu acho que é assim que a minha mãe me ensinou. Então, assim, eu vejo atitudes, então eu trato pessoas como pessoas, né? Então, é só isso. Direito de não ter relação, todo mundo tem também, desde que falte respeito, mas não é o nosso caso. O nosso caso é. E aí, talvez, o que a gente tenha que entender, e o que as pessoas no clube precisam entender, é que há pessoas diferentes, cara. Há pessoas que gostam do clube mesmo, de verdade. E que essas pessoas, elas deveriam ser valorizadas. Valorizadas não por pensar como a gente, mas por, poxa, cara, tá contestando, mas eles não é desleal, ele tá colocando os pontos aqui que são importantes para poder fazer o clube melhor. E a gente já deu mostras inúmeras disso, inúmeras, sobre a questão como cuidar do Atlético sem sacanear, sabe? Então, eu posso falar por mim sobre as minhas intenções, mas conheço as outras pessoas, o Silas, o Baldo, o Frossar, o Fael, o Marra, que eu converso muito. Então, assim, são pessoas que eu vejo as melhores intenções para o clube. Obviamente, elas não vão pensar nem entre nós a gente pensa igual. E a gente fala, o outro contesta. Pô, mas é isso que é o bonito do negócio. O Atlético é assim. E aí, quando a gente vai para um lado onde a gente
só tem gente que nos aplauda, a gente vai para um processo involutivo. E você começa a pensar assim, pô, o cara tá. Ele tá. Tudo que eu falo, mesmo falando um monte de impropérios, ele concorda comigo. Sabe? Então, assim, isso é ruim para quem tá na gestão do clube, porque eu quero perto de mim alguém que possa aceitar a minha ideia quando ela for melhor, mas que possa me contestar quando a minha ideia for uma porcaria. Porque a melhor ideia não é a minha, não é a sua. A melhor ideia é simplesmente a melhor ideia. E ela que tem que ser utilizada. E quando o Atlético se fecha ou tem esses desafios de entendimento, é porque ainda também é muito novo, né, o processo e tal. Acho que isso vai melhorar. Espero que melhore para o bem do Atlético. Porque o Atlético é movido pelas pessoas, e essas pessoas, mesmo elas sendo donas de outros empreendimentos, lá elas podem ter controle. No Atlético, elas não vão ter um controle de 9 milhões de pessoas. Elas não vão poder ditar tudo que todas as pessoas falam. Sim, há pessoas no meio da mídia que são que têm padrão ético contestável. Mas que sejam elas, que elas respondam pelo que elas fazem. O que a gente está querendo aqui é simplesmente trabalhar. Simplesmente prestar contas e contestar. Questionar. Às vezes as pessoas... Por que você está querendo saber disso? Cara, não sou eu que estou querendo saber, não. O microfone aqui é só um amplificador do torcedor. Quando eu vou para a coletiva, eu não vou para perguntar o que o Betinho pensa, não. Muitas vezes o Betinho gosta demais de um determinado personagem que está ali. Só que nem ele tem que saber que eu gosto dele, nem ninguém naquele momento, porque aquele momento é um momento que eu estou ali como representante da utilidade pública. E é fazer uma pergunta que, às vezes, nem eu gostaria de fazer, mas que é necessária para o momento do clube naquele dia. É para o torcedor saber que alguém está usando o microfone da forma devida, com o devido decoro, para poder representá-lo em casa, já que ele não pode estar ali. Então, quando o Betinho Frossá, o Vinícius Andrade vai fazer uma pergunta, ele não está fazendo uma pergunta para ele, não, cara. Ele está fazendo uma pergunta para o torcedor do Atlético, que de alguma forma vai fazer ele entender algum processo no clube durante a semana. A gente precisa entender que aí entra na questão do nós, de lá do hino, que o trabalho é coletivista. E se o trabalho coletivista for contestar alguma coisa que você está fazendo, cara, isso é legítimo. Responda. Responda com fatos, com dados. Perguntas são feitas. É só isso. Não tem nada mais que... Ninguém de boa índole que preste um serviço decente torce contra o Atlético. Ninguém de boa índole presta um serviço para o Atlético, gasta tempo. Mas as pessoas recebem. Pô, bom que elas recebam. Que elas estão naquele momento. E é tão legal e legítimo quando alguém fala assim, pô, você tá ganhando do trabalho, do suor. Ei, o que me incomoda é sempre essas ideias assim, eu sempre fui a favor do presidente ser remunerado. Eu acho muito mais legal do que alguém falar assim, eu dou horas pro clube. Para com esse negócio de dar horas pro clube. Pode receber, cara, é digno, é justo, é muita pressão. Recebe, fala quanto que recebe, sabe? Não tô falando de agora, não, de sempre cobrei isso. O presidente tem que ser remunerado para parar pra pensar, porque aí o presidente do Atlético, o presidente, grandes gestores do Atlético, as grandes pessoas que representam o clube, elas ganham prestígio. O prestígio, ele abre portas. E o prestígio, ele dá para elas que, ele não recebe, mas deixa de pagar. Né? Então, assim, ou não recebe, mas o escritório de advocacia do presidente tal saiu de 10 processos para 1000 por ele ser presidente do Atlético. Então ele está fazendo... Não ganha nada sendo presidente do Atlético. Não, tem que parar com isso. Ganha prestígio, ganha responsabilidade, mas estar no Atlético é uma porta aberta, é uma janela aberta para o mundo. Então, assim, só preciso
diferenciar isso. Ó, cuidar da construtora, cuidar do banco. Quem balança bandeira se vocês não pagarem cenzinho por dia, não. O atleticano, ele balança bandeira gratuita, ele faz propaganda gratuita. O atleticano, ele faz propaganda para a Arena MRV gratuita. Isso leva o nome da MRV. Tudo bem. Só que preste conta pra galera na boa, cara, com um sorriso aberto. Faça isso legal, vai lá, explica as coisas. Só isso, cara. Aí vocês estão querendo saber demais. Não é querer saber demais, cara. É querer saber o básico. SAF parte do pressuposto de sociedade anônima. Sociedade anônima aí como Multiplan sempre estão divulgando as coisas. Como estão as contas do Atlético? O Atlético precisa de ter alguém que conteste. Qualquer pessoa no Atlético que conteste alguma coisa, ela tem que pedir desculpas quase. Você vai numa coletiva, vai fazer uma pergunta, a pergunta às vezes foi mais incisiva. A gente fica assim, na próxima coletiva a gente vai ser cortado, ou na próxima não vai participar, ou a gente vai ter que pedir desculpa. Às vezes tem que quase pedir desculpa sem ter culpa. Pode ser assim. Você não pode mais fazer o trabalho, seu próprio trabalho, que é informar as pessoas com a verdade. Você tá errado. E às vezes assim, você pode falar, pô, cara, hoje você fez um comentário ali que não é isso. Foi isso. Pô, cara, eu sou a primeira pessoa a admitir a minha falha. Agora esse negócio de ficar cheio de melindre, cheio de pisar em ovos para cuidar do atleta, cara, entenda, vai ser assim até o último suspiro. As pessoas vão estar perguntando sobre o Atlético. Tá escrito aí, no seu ombro aí, patrocinador aí. O cara quer saber por que é, quanto que é, cara. Aí, beleza, tem coisa que não dá para falar que é estratégia? Beleza, mas explica, pô. Explica por quê, explica quando vai ser dito. Né? Só para o torcedor entender. Não precisa de muito mais, não, cara. É só jogar. O torcedor do Atlético, ele compra até a dívida. Ele compra até Ele compra o discurso. Ele só precisa de um pouco de humanidade nas coisas. O Atlético não pode ser movido por inteligência artificial. O Atlético tem que ser movido por gente, conversa com gente, entende que às vezes a torcida não está querendo saber de ver o CEO. Ah, mas nas grandes empresas só o CEO fala. Dani, o Atlético não é uma grande empresa. O Atlético é o Atlético. Poucas coisas na vida são. A gente está. O Atlético é. Até porque a galera tem que lembrar que o que eles estão trabalhando e o que eles estão vendendo não é um produto frio. Você chega lá na loja e compra. É paixão, é uma coisa muito mais complicada e complexa do que você vender até um programa virtual complexo, difícil de fazer. Não é tão complexo quanto o futebol e a paixão do torcedor. Você não vai ver ninguém sair, eu falo sempre isso aqui no canal, você não vai ver ninguém saindo e balançando a bandeira da empresa XYZ porque ama, não tem isso, mas time de futebol tem. Exatamente. Então assim, só para não ser chato, cara, é só esse entendimento, esquece o que você viveu, sucesso, carregue só a parte da matemática, a parte dos processos, mas o relacionamento com o povo é outra história. Relacionamento com o Atlético, de entender de Atlético, mergulhar nesse universo atlético. E ninguém está falando também que eles não são atleticanos, nada disso. Muito pelo contrário. É só entender que essa relação ela precisa ser genuína e até mais bonito, cara. Permitir o contraditório. Permitir com que as pessoas falem. Porque essa falsa impressão de que eliminar as pessoas que contestam vai salvar? Não, ela vai criar um monte de puxa-saco bajulador, vai levar o clube a ser evoluído, porque há algumas pessoas que falam de Atlético, eu não vou citar, eu cito os bons, o que eu não quero eu não vou citar. Mas tem pessoas que, se fizer cocô na cabeça delas, elas continuam falando, faça mais cocô em mim. E isso não é bom pro Clube Atlético Mineiro. E por isso, cara, por não ser... Cara, eu já perdi coisas demais, cara. Muitas coisas. Por causa do Atlético. Por causa dessa relação que eu tenho de honestidade com o meu travesseiro. Oportunidade de emprego, oportunidade de coisas que de lugares que eu em algum momento já pensei em ir. Hoje eu não quero mais. Mas por
pensar que eu sou um representante mínimozinho, pequenininho, represento nada, mas o pouco que eu represento para alguém que manda lá uma mensagem no Instagram e fala, pô, Betinho, muito obrigado por você ter falado o que a gente queria falar e a gente às vezes não tem oportunidade. Essas pessoas que me estimulam minimamente me fazem querer honrá-las até a última gota do meu suor. Para que elas saibam assim que não vai ser por causa de nenhum dinheiro ou de nenhuma situação que eu vou me perder no caminho para poder deixar minha consciência embora. Sabe? Então, assim, e respeitosamente, cara, respeitosamente eu vou falar tudo que for necessário. Como a gente no Fala Galo fez em 2023, com o editorial que a gente publicou, foi o único canal que se pronunciou sobre o pedido de tempo para que o Atlético debatesse com todo mundo mais sobre a SAF. Pediu tempo, 60 dias, para que o Atlético colocasse todo mundo com entendimento pleno. O Atlético justificou, as pessoas ficaram chateadas conosco e tal, porque os juros eram muito grandes, o Atlético já estava sendo corroído. Só que aí ficou uma dúvida. Naquele momento o Atlético estava sendo corroído por juros, mas o tempo todo que se perdeu com um investidor americano como o Peter Grieve, o juros estava parado, estava paralisado. Então, assim, são perguntas que a gente precisa de responder. Durante o tempo que eles estavam pensando no investidor que não veio, esse juros estava paralisado? Estava, né? Então, assim, por que votar no conselho de uma forma tão rápida? Algo que era de um clube de 115 anos de existência, que hoje tem 116. Então, assim, tudo no Atlético, para mim, é muito sério. Tudo, para mim, no Atlético é muito sério. Precisa ser tratado com muita responsabilidade. É só isso, cara. Então, assim, eu não vai ter... Por isso, eu não desejo ser conselheiro do Atlético. Porque é uma honra para as pessoas que são chamadas para ser. Ok? Mas se for para eu participar, não podendo opinar, eu prefiro contribuir do lado de fora. Eu acho que eu ajudo mais. Antes até de eu fazer nossa penúltima pergunta aqui, uma coisa que eu sempre aprendi, que sempre me falaram e que se provou verdadeiro na minha vida, acredito que na sua também, é que os verdadeiros amigos nunca são aqueles que estão do seu lado, dando tapa nas costas, falando, pô, é legal pra caramba, você é gente boa. Não, os meus verdadeiros amigos, maiores amigos da vida, da infância e de tudo mais, são aqueles que chegaram, me deram 2 tapas na cara e falaram, você tá errado, você para com isso. Acredito que isso tá faltando muito na vida. Acredito que isso já acontece muito na sua vida também. E tá faltando um pouquinho desse entendimento aí pra galera que tá à frente do Atlético, que todos esses que estão dando os tapas nas costas e estão sempre bajulando e fazendo o amor eterno, falando aos 4 ventos o amor eterno, são aqueles que são os primeiros a puxar o tapete e derrubar. Pelo menos eu penso assim, né? Então, só pra complementar um pouquinho o que você falou. E não há perseguição, não, cara. Não é. Nada, não é. Nem a ninguém. gente se preocupa com o Galo, uma coisa que inclusive o próprio Tossá bater falou. palma, cara. A gente se preocupa com o Galo, com a instituição, com o amor que a gente tem por ali. Nada contra o CPF das pessoas, muito pelo contrário. Exatamente. A gente quer que Perfeito. o CPF dessas pessoas cresçam. Porque com eles crescendo o CPF, eles vão ajudar o Galo a crescer. Mas aí eles têm que fazer por onde também. Perfeito. Isso é só se fôssemos burros para torcer contra. Exatamente. E também, uma coisa que eu venho notando é a questão da mudança da torcida. Essa é a nossa penúltima pergunta aqui. A última vai ser um joguinho que nós vamos fazer rapidinho. A torcida, ela tem tido uma variação grande. Uma coisa que a gente tem visto ultimamente, eu sinto que da época do 2005 antes, a gente tinha uma coisa um pouco diferente. E agora a torcida tá muito tá numa vibe. Eu tô sentindo a torcida numa vibe diferente. Eu queria saber de você, se você tem visto essa mudança na torcida. Você acha que isso vai para um caminho bom? Vai para um caminho ruim? Você acha que a torcida, ela tá mais engajada, tá menos engajada, tá indo no fluxo do que o clube tá indo? Como é que você tá vendo hoje a participação do torcedor? Você mesmo enalteceu, né? Uma coisa que sempre te apaixonou e sempre me apaixonou.
Fico alucinado. Aliás, fiz minha esposa mudar de lado da lagoa, só levando ela do lado da torcida, falou que ela nunca vou esquecer. Foi um Santos e Galo, 2019, se eu não me engano. Galo ganhou de 3-1 lá no Independência. Eu só falei aqui, ó. É aqui é a galocura que tá do nosso lado. Divirta-se. Ela voltou mais atleticana que eu. Como é que você tá vendo hoje esse movimento do torcedor? Cara, o movimento é um movimento de mudança de tempo, o elenco, o futebol mudou, o futebol tá mais caro, né, e tudo mais, a gente entende um monte de cenários que são realidade, dá para ser hipócrita, não dá para falar que dá para fazer ingresso a R$20, R$30, mas tem que ter um senso de realidade. Nós estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, renda per capita que é mais baixa do que São Paulo, lá o dinheiro corre mais, né? Ou seja, lá eles têm mais lazer, aqui a gente tem menos potencial de lazer, menos dinheiro disponível que sobra para o tal do lazer. Então a realidade, e isso sendo do Sudeste ainda. Então assim, a nossa prateleira financeira é a prateleira que compara com Curitiba, que ainda tem uma renda per capita, salvo engano, maior, e a do Rio Grande do Sul também. Mas a prateleira não é prateleira de história, não. A prateleira de clubes é de estar ali com o Inter, Grêmio, para fazer o futebol perfeito para ser competitivo com os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, nisso tudo, às vezes há um exagero em precificar os ingressos. Por exemplo, há um contrassenso. A Arena MRV está posicionada no bairro Califórnia, que é um bairro popular. Mas quem entra não é o povo, o povão. Quem entra, ou seja, você está no meio de um bairro altamente popular, mas quem entra não é dali. Ou seja, o cara que mora ali, na maior parte, ele não consegue entrar. Então, mas isso não é um problema único do Atlético, é um problema do Atlético também. Há que se ter sensibilidade, mas há que se ter matemática, né? Para poder viabilizar um elenco melhor, você também precisa ter preços compatíveis com esse elenco. Mas a gente sabe também que os ingressos representam de 10% a 15% da receita do clube. Então não são eles que bancam. Quem banca o clube de futebol, as receitas que bancam são televisão, transferências, patrocínios. TTP. Transferência, televisão, patrocínio. 80% da curva ABC está aqui. Os outros 20% são as outras coisas. Sócio, ingresso e tudo mais. Então não é o ingresso que banca a vida do Atlético. Ele pode ajudar? Pode ajudar e muito. O Atlético teve até números muito bons nessa temporada. Mas não está aí o segredo. O segredo está em time bom, e aí para isso o centro de inteligência do clube tem que funcionar, como siga, tem que funcionar. A base tem que funcionar, porque quando você não tiver condição de contratar, você busca na base. E aí que mora o problema. Talvez 2025 fosse o ano de quê? A base. Mas qual base? Sustentáculo do Atlético, a sustentabilidade do Atlético está em 2 pilares. Arena MRV bem gerida, base. É isso. E aí você pincela aí com um elenco forte, trazendo algumas peças, mas clube de futebol, no caso o Atlético que tem um estádio, é o estádio e a base. Isso que tem que funcionar. Isso funcionando ajuda o restante. E aí você consegue fazer elencos bons para poder montar o seu time. São esses os cenários, assim, os pilares principais do Atlético. Então, assim, que a base do Atlético não funciona tem mais de 20 anos. Revela muito pouco e foi sucateada ao extremo. E base é uma coisa que chama base exatamente porque ninguém vê a base. Nem a base do esmalte é vista porque ela é incolor. A base do alicerce, ela fica de baixo, então ninguém vê. Então ela demora a dar resultado. Então é um processo que muitos presidentes não querem fazer porque eu vou preparar a base para o outro presidente vir. Ao longo da história vai se repetindo. Né? Então,
esse investimento a longo prazo que o Palmeiras está fazendo com o João Paulo Santos lá, que foi até cotado para ser diretor de futebol do Atlético, esse cara é tão valorizado quanto o diretor de futebol do profissional do Palmeiras. Então, é aí que está a substância. Você tem o Estevão, você tem o Hendrick, vai surgir esses caras que vão vender e vão pagar a receita do ano todo. Quanto que é a receita média do Atlético por ano? Cerca de 400, 450 milhões. O Galo estava com uma previsão de superar isso esse ano e bater 500 milhões. Mas é muito diferente dos times lá do Rio de Janeiro, que recebem 1 milhão. Corinthians, 1 bilhão, perdão. Então, assim, tem que fazer tudo mais que certo. Só que tem que ter a base funcionar. A base que funciona é a base, literalmente, do Atlético, que não funciona hoje. E a Arena MRV, que precisa ser bem gerida. A Arena vai funcionar, vai dar certo. Mas passa por esses dois caminhos. Não vai dar para contratar sempre um estrelão, cara. Tem anos que você ganha, tem anos que você não ganha. Então, se você não tiver como contratar, tem que ter um lugar forte para buscar, que é a base. E esse é o pesar. Esse ano que o Atlético vai ter uma crise maior por não disputar Libertadores, o que vai acontecer? Ele não vai poder recorrer à base. Na verdade, vai recorrer agora no início dos 3 jogos do Mineiro, né? Vai ter a competição nos Estados Unidos. E vamos ver o que vai dar. Inclusive, já falamos aqui em outros programas com relação à base. Era uma esperança pra gente, inclusive, que ela renascesse aí até 2027, mas na toada que tá indo, ela tá ficando muito aquém. Para que o Atlético resolva isso aí. Bom, Betinho, pra gente não estender mais aqui, né? Pra não tomar demais. Já tá quase indo pra 2 horas, né? Já estamos quase indo pra 2 horas. Papo bom é assim, cara. Voa rapidaço e assim, os bons papos daqui do nosso podcast sempre vão pra esse caminho aí. A gente tinha muito mais assuntos, mas vamos pros finalmente aqui, então. A gente sempre faz uma brincadeirinha, um jogo aqui com os nossos convidados no final, de um bate-bola rápido, né? Ele pergunta e resposta, assuntos variados. Então hoje eu vou dar aqui pra você, vou falar algumas frases e me fala o nome que vier na sua cabeça na hora, beleza? Bate-bola simples e rápido. Por exemplo, meu maior ídolo do Galo. O maior ídolo do Galo pra você. Vitor. Vitor, resposta. Melhor jogador que eu já vi com a camisa do Galo. O jogador que você já viu. Ronaldinho. E o maior jogador? O melhor nem sempre é o maior. O maior jogador que você viu com a camisa do Hulk. O momento mais emocionante seu como atleticano? Não, muito. A conquista do Brasileiro de 2020, meu filho, foi... 2013 foi absurdo. Foi tudo, acabou tudo, acabou a buzina do carro, acabou tudo, acabou comigo, foi tudo, 2013 e 2021 também com 2021 já com meu filho, 2013 a celebração de uma sessão de descarrego total, porque o Atlético sempre pensava que a gente nunca ia ser feliz e 2013 foi aquele bicudo mesmo no azar que o Atlético deu. A gente começou com o Vitor lá no Tijuana. Momento mais emocionante seu profissionalmente? Cara, tive vários. Sou emocionado. Sou um cara muito grato pelas coisas que me acontecem. Cara, profissionalmente tive muitas ações legais. Vou colocar o lançamento do livro da Cachorrada, que aconteceu na Arena e na sede do Atlético, foi singular. Maior referência profissional para você? Referência profissional, tem tantas boas. Mas, cara. Cara. Alguém que talvez te inspira mais, assim, que você fala, pô, esse cara aqui realmente guiou o meu jeito de trabalhar. Meu pai. Boa. Melhor entrevistado que você já teve? Não, tive entrevistados ótimos, cara. Ótimos. Mas eu gosto de ressaltar
um outro ídolo do Atlético que para mim foi fantástico, que tá para nascer, cara tão humilde, como se fosse uma pessoa normal. Esse cara foi meu primeiro ídolo, não, junto com o Éder. Porque o Éder foi o primeiro, mas o Éder eu vi pouco. Mas foi o cara que que fez vários domingos atleticanos serem ótimos. E é um cara de uma humildade assim absurda. Marques Batista de Abreu. Olê Marquês. Xodó da vovó. Eu também, a primeira lembrança que eu tenho de futebol, de apaixonar por ver futebol, foi com ele também, com o Guilherme. Se você não fosse jornalista... Só uma ressalva aqui que eu quero fazer, porque o cara que eu sempre quis ver jogar foi o primeiro que eu queria ser, era o Éder. Éder era o primeiro ídolo, depois veio o Marques, e aí fomos descendo aí, chegando aí onde a gente tá. Né? Éder e Marques não dá pra esquecer. Éder, Marques, aí vem Ronaldinho, Vitor, Hulk, aí vem Reinaldo, claro, mas o Reinaldo eu não vi jogar, o Reinaldo eu não tive a oportunidade de ver jogar. Mas os vídeos já bastaram. Já foi suficiente pra gente entender o que é o cara, até doido. Se você não fosse jornalista, o que você faria? Cara, eu quero fazer coisa boa para as pessoas. Se eu for, de alguma forma, se eu conseguir inspirar as pessoas de alguma forma, já me sinto feliz. E por fim, a última pergunta é a mais difícil. Se eu não fosse atleticano, eu seria... Morto. Estaria morto. Muito boa, pô. Atlético me faz viver. Legal demais. Betinho, só tenho a te agradecer, cara. Muito obrigado por esse carinho, por essa moral que você deu aqui pra gente. O canal Galo React tá de portas abertas pra qualquer coisa que você precisar, cara. Quero pedir pra você deixar o seu recado final pra massa, claro. Conta pra galera aí onde é que o pessoal te acha. E considerações finais. Muito obrigado por esse tempo sensacional que você cedeu aqui pra gente. Não, eu que agradeço. Cara, agradecer você, o pessoal do Galo React. Nem sei se foi bom, mas... Ótimo. Extremamente... Hoje foi um dia mais pesadinho. Final de ano tudo demanda um pouco mais, mas foi muito bom. E aí, às vezes, o cansaço... Às vezes a gente tá feliz falando, mas o corpo mostra outra coisa. No semblante de cansaço. Então, peço desculpa pra turma. Cara, e só um entendimento de que o Atlético é tudo na vida de cerca de 9 milhões de pessoas, então unir forças é melhor. Eu sou a favor do caminho da diplomacia, das conversas, do contraditório, de ouvir mesmo. Eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, porque com elas eu aprendo. Então, eu vejo a vida de uma forma muito atleticana mesmo, de juntar tudo, sabe? De fazer com que todo mundo se converse. Não, eu sempre queria entender por que o Nelson Piquet não dava certo com o Senna, eu queria que eles fossem amigos, sabe? Essas coisas que... Eu queria ser sempre esse cara de fazer, pô, cara, vocês estão certos, é hoje que vocês vão se dar bem, entende? Então, assim... Enfim, eu acho que a vida a gente... tem que canalizar as coisas para as coisas boas, e o Atlético é, de fato, o canal de Deus em mim. O Atlético é uma força que me faz me aproximar de Deus. Eu acho que é assim que tem que ser. O Atlético só pode ser elencado para coisas positivas. O Atlético não pode estar em notícias ruins, o Atlético não pode ser maltratado, o Atlético não pode ter uma matéria mal escrita, o Atlético não pode ter uma notícia mal dada. Eu me cobro, vou errar, já aviso, mas assim, vai ser com pesar. Porque quando eu erro contra o Atlético, eu quero fazer críticas a mim, eu quero que eu seja punido, quero me punir por isso, porque o Atlético não pode ser prejudicado por nós. O Atlético tem que ser tratado como um filho, sempre. É isso. E onde é que a galera te acha, cara? Acha lá, em qualquer lugar, ou não me acha também, acha lá no Betinho Marques, @rmarques13 no Twitter, que é onde eu comunicava mais. O pessoal falou assim, não, você tem que ir pro Instagram e tal, agora eu já tô fazendo um bolinho lá no Instagram, @betinhomarques.m, você me acha lá também, ou no Fala Galo, @falagalo13.
Acho, lá de vez em quando eu tô pintando. Massa Certo? demais. Muito obrigado, Léo. Me perdoe por qualquer coisa, qualquer inconveniência, por qualquer ultrapassagem aí. Mas eu falei, vamos fazer direito. Maravilha, é isso aí, valeu. É isso, meus amigos. Novamente agradecendo aqui ao Betinho por esse papo sensacional. Lembrando a vocês que todos os links estão aqui na nossa descrição. Então não perde tempo se você ainda não conhece o trabalho do Fala Galo, não conhece as redes sociais do Betinho, vai lá porque vale muito a pena. É um grande profissional aqui que eu já acompanho há muito tempo também, então gosto muito do trabalho dele, da galera lá do Fala Galo. E é isso. Só tenho a agradecer mesmo. Valeu de coração. Se você ficou até aqui, muito obrigado a você também. Não esquece de deixar o like, que é muito, muito, muito importante para dar aquela força para o nosso conteúdo. E também se inscreva no canal para que a gente possa ter uma família cada vez maior. Possamos trazer muito mais convidados legais aqui para a gente poder ter esse bate-papo. Falar de Galo, falar de futebol. Como vocês já sabem, eu já trouxe aqui personagens de outros clubes também. Pretendo trazer mais. Então, só gratidão a vocês, beleza? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo podcast GR. Valeu, falou!